João Evangelho, capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repita comigo, pessoal: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus disse isso. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Coloca a sua mão assim sobre a Bíblia. Diga: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Preste atenção, pessoal. Essa palavra que Jesus está nos trazendo hoje, todos nós conhecemos esse versículo, quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus já está avisando: no mundo tereis lutas, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ter problemas. Jesus já avisou: no mundo vocês vão ter aflições. A aflição é o choro, a aflição é o sofrimento, a aflição é o medo, a aflição é aquele momento ruim, difícil da vida. Quem sabe você está pensando assim: ué, mas eu pensei que quem segue a Jesus só vai ser bênção, não, terá sofrimentos também, só que o final é a vitória, para quem está com Ele. No mundo tereis o quê? Aflições. Agora olha a palavra de fé: mas tende bom ânimo, ou seja, não desista da vida. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual é essa expressão que diz eu venci o mundo? O que ela está dizendo para nós? Jesus não é derrotado. Glória a Deus, gente. Jesus disse: porque eu venci o mundo. A expressão desta é: eu não sou um derrotado, porque eu já venci o mundo. Glória a Deus, pessoal. Você não está servindo a um santo de barro que não faz nada, que não vê, que não anda, que não respira, que não fala. Você está servindo a um Deus que venceu o mundo, ou que venceu a morte, e com Ele nos traz a paz. Escute isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o quê? Então vamos começar a falar de algumas coisas aqui. Por exemplo, Deus não usa alguém desanimado. Escute: Deus não usa ou não vai operar um milagre na vida de alguém que está desanimado. Pensa comigo: alguém que está na igreja servindo a Deus do seu jeito, da sua forma, mas vive cheio de desânimo. Eu disse aqui ainda há pouco que os tempos pelos quais nós estamos vivendo hoje é um tempo de pandemia, um tempo de quarentena, onde as pessoas usam máscara e o medo se aflora em todo o mundo. Como servir ao Senhor Jesus e não ter medo? Como servir a Deus e não ter medo de ficar doente, morrer, perder o emprego, ou passar situações difíceis financeiramente falando? Ninguém quer passar por isso. Você quer passar por isso? Não, você não quer. Mas Jesus já disse: vocês terão aflições. Pessoal, não tem como não dizer assim: ó Senhor, que conversa é essa? Não tem como dizer assim para Deus: Senhor, que história é essa? Não tem. Por quê? Porque somos seres humanos, e ao passo em que nós não honramos a Deus, não confiamos em Deus, ali seremos
digamos, dirigidos pelo medo e pelo desânimo, essas coisas vão fazer você fracassar. Deus não vai poder honrar você, Deus não vai poder dar vitória para você, porque você só vive desanimado. Você só vive dizendo assim: eu não vou fazer isso porque eu tenho medo daquilo, eu não vou fazer isso outro porque eu tenho medo de não sei o que. Ora, você não tem que ter medo, você tem que arriscar, você tem que partir para cima. Jesus fala assim: eu venci, vocês não estão sozinhos, vocês vão vencer também. Diga: eu vou vencer também, em nome de Jesus. Então vamos começar a falar sobre isso. Então eu disse que há pessoas que não vencem porque se deixam levar pelo o desânimo. O desânimo tira a visão ou a fé. Escute, pessoal, o desânimo faz a pessoa se acomodar. O desânimo faz a pessoa ficar dentro de casa. O desânimo vai fazer a pessoa fracassar nos seus negócios. O desânimo vai fazer a pessoa ficar assim: quando a poeira baixar, eu me levanto. Deus não vai poder usar, Deus não vai poder operar na vida de um desanimado. Aí vem agora na lembrança Gideão, um grande servo de Deus, que no período em que os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente cercavam o povo de Israel para roubar as lavouras, para levar os animais, e o povo de Deus se escondia com medo de morrer, Gideão, porém, continuava trabalhando. Quando apareceu o anjo do Senhor e disse para ele: eu sou contigo, homem valente. E aí todos nós sabemos o desenho que vai acontecer nessa mensagem. E o Senhor disse: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Quer dizer, havia medo, terror entre o povo, mas Gideão não estava desanimado, estava revoltado, não desanimado. Quem está entendendo, pessoal? Ele estava na fé, não havia desânimo. Porque não havia desânimo e havia fé, o Senhor disse: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. É essa pessoa que Deus está procurando nos dias de hoje. Glória a Deus, gente. Agora, alguém dizia assim: eu creio em Deus, mas vive com medo de perder, vive com medo disso, com medo de morrer, com medo daquilo, com medo de não sei o que. Esse medo vai te trazer um desânimo. Esse desânimo vai impedir de Deus operar. E agora? Toma cuidado com isso, pessoal. Vença o desânimo. É verdade que todo ser humano, inclusive os cristãos, também passam por aflições, e que muitas das vezes essas aflições, escute, essas aflições que parecem não acabar, uma luta que parece não ter fim. Às vezes a pessoa tende a desanimar. Estou lutando tanto tempo com isso, não vejo resultado, não vejo resposta. A pessoa tende a o quê? Alô, gente, tem duas pessoas na igreja? A pessoa tende o quê? Eu estou lutando tanto com isso, faz tempo, e não vejo nada acontecer. A pessoa tende a desanimar. Vou falar para você de algumas figuras da Bíblia que desanimaram, ou que passaram por aflições, mas se apegaram a Deus. Deus foi a sua fortaleza, Deus foi a sua força. E essas figuras que eu vou falar aqui, peço que você me acompanhe na Bíblia, elas confiaram em Deus, se apegaram em Deus e venceram. Vamos então começar por Davi.
Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 39. Salmo. Você que está em casa, por favor, acompanhe também a leitura, vai te abençoar. Vai marcando aí, porque em casa, eu espero, né, que em casa você reestude, releia essa palavra, que ela tanto serve para você, como vai servir para alguém que, quando estiver ao seu lado, vivendo situações como essas, você vai ser instrumento de Deus para poder evangelizá-la e dizer para ela: não desanime, há um Deus todo-poderoso que pode reverter esta situação. Amém, gente? Salmo capítulo 39 e o versículo 12 diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha oração. Você pode repetir comigo, gente? Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Quando grito por socorro, tá vendo? Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque Davi dizendo: porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Escute, pessoal, olhe para mim. Essa foi uma fase que Davi orou ao Senhor, gritando por socorro, dizendo: Senhor, não emudeças, ou seja, não te cales, fale alguma coisa comigo. Davi dizendo, Davi passando pela tribulação, aflição, vamos falar aflição, né? O que é aflição? Qual foi a aflição de Davi? Coplô do filho se levantar contra o pai, querendo tomar o trono do pai, a coroa do pai. E Davi, como rei guerreiro, Davi não estava doente, Davi não era velho. Escute isso. Olha a amargura e a aflição de Davi, por ser um homem de Deus, por ser um homem que tinha uma família. Ele não teve muito sucesso em criar os seus filhos. Davi teve muito sucesso, não muito sucesso em ser um pai exemplar. Nisso ele ficou devendo. Mas foi um grande rei e homem de Deus. Portanto, na sua aflição, onde o filho quer matar ele, tirar ele da cadeira de rei, dividir o povo de Israel, e Davi, estando lúcido e saúde, não usou a sua espada para matar o seu filho e nem mandou alguém matá-lo. Consumido então pela aflição, é o meu filho que quer me matar, é o meu filho que quer o meu fim. Escuta ele dizendo: eu grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. O que adianta, né, gente? Morar num palácio. Davi era riquíssimo. Escute, Davi era riquíssimo, morava num palácio, comia do bom e do melhor e vestia do bom e do melhor. No entanto, viveu esse contratempo, digamos assim, dizendo: que situação, que aflição, meu Deus me livra. O Senhor o livrou. A situação foi resolvida de uma forma não que ele gostaria que fosse, mas que foi resolvida. E Davi teve paz. Amém, gente? Todos sabem da história, né? É triste, mas é verdade. Portanto, um homem de Deus, uma figura muito famosa como Davi, também teve os seus dias de crises, teve os seus dias difíceis. E porque nós também, que não somos diferentes, Davi passou isso, passou. E um homem que já tinha uma relação com Deus,
dizendo: eu estou gritando para que o Senhor me socorra e não emudeça quando eu falar contigo. Me escuta, Senhor, não me lances fora da tua presença. Capítulo 51, tem aquela parte, né, do seu pecado. No capítulo 51 e o versículo 11, a oração agora, a aflição agora pelo pecado. Ele havia pecado, houve um silêncio de Deus e um castigo, porque o filho do seu adultério morreu. O filho, o que era o fruto do adultério, morreu. Ele tinha orado e jejuado para isso, e não teve jeito. Deus disse que o menino ia morrer, enfim. E o que acontece no capítulo 51, e versículo 11? Na sua oração ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Retribui-me a alegria. Desculpa, gente. Restitui, diga comigo: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito forte. Escuta, pessoal, ele está dizendo o seguinte: não me tire da tua presença, não me tire o Espírito Santo, restitui-me a alegria. Você está vendo? Davi não tinha mais alegria, ele só tinha tristeza. Era uma aflição que corroeu a sua alma. Olha para mim, pessoal, por favor, escute. Qual é a chave para este problema? Qual é a chave, qual é a solução para este problema? Clamar a Deus, derramar a vida na presença de Deus, se humilhar na presença de quem? Vir na igreja, ter a humildade de dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu preciso da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo assim: Senhor, eu pequei, estou arrependido, restitui minha alegria, traz ela de volta. Ou seja, ele só tinha tristeza, está pedindo: me dê de volta o quê? Alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito forte. Me sustenta, me levante com o espírito forte. A primeira aflição de Davi foi a perseguição dentro da sua casa. Vamos classificar assim: a segunda, pelo seu pecado. Mas em toda angústia e aflição, a chave para se resolver isso é fazer o que mesmo, gente? Buscar a quem? E se a sua luta, a sua aflição for financeira, é no banco que você vai se refugiar? É fazer amizade com o seu gerente do banco para você se refugiar? É você fazer amizades com alguém que tem dinheiro para você se refugiar? Não faz isso. Não se humilhe diante de ninguém. Busque ajuda somente em Deus. Confie somente em quem? Começamos a falar sobre Davi. Vamos lá para outra figura, Gideão. Juízes, abre lá sua Bíblia. Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Se você tiver dificuldade, você anota e promete que você vai ler depois. Juízes capítulo 6, versículo 12. Juízes capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas? Escute, gente, a aflição de Gideão era tamanha que ele chegou a até responder de uma forma mal criada diante de Deus, dizendo: e que é feita de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então virou o Senhor
para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? Escute, deixa eu explicar isso para você. A aflição de Gideão foi tamanha que se comportou de uma forma mal criada diante do anjo. Eu não vou dar asas para isso, para que você venha imitar. Tem gente por aí imitando Gideão. Não faz isso. Eu estou falando nessa expressão aqui, que é feitas de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram no passado. Nossos pais nos contaram que o Senhor fez o povo sair do Egito, e agora nosso povo está entregue aos medianitas, aos amalequitas, aos povos do Oriente, que é feita das tuas maravilhas, Senhor. Bom, pessoal, essa não é uma boa forma de você falar com quem? Fale assim com seu pai, para você ver. Fale assim com a sua mãe, para você ver. Você vai levar uma mãozada aonde? Nos beijos. Não é verdade? O sofrimento, a aflição de Gideão foi tamanha que ele falou, ele se expressou dessa forma. Mas menos mal, né? Gideão não se acovardou e não desanimou, estava trabalhando. E o Senhor procurava alguém que estivesse na fé, e encontrou ele. E disse: olha, já que não tem outro, tem tu mesmo, já que eu sou contigo, vai, eu serei contigo para livrar Israel das mãos dos medianitas. E aí começa então uma outra história. Gideão também passou por aflições, mas no momento de conversa com o anjo não dá ouvido ao chororô dele, mas o anima-o. É porque Gideão fala assim: o Senhor diz que eu vou livrar Israel. Como que eu vou livrar Israel se eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre? Como que o Senhor está dizendo que eu vou fazer esse grande feito se ninguém me conhece, se eu não tenho experiência nenhuma, se eu sou pobre? Como farei isso? O anjo não deu ouvido ao chororô dele e disse: não precisa nada disso, já que eu estou contigo, livrarás o povo de Israel como se fosse um só homem. Leva agora os homens valentes ao rio, manda eles beberem água. E o povo foi lá beber água. E o Senhor disse: tem muitos homens, tem muita gente, manda embora os velhos, os doentes, os medrosos, manda todo mundo embora. Fez mais uma contagem. O anjo disse: ainda tem muita gente, eu só quero contar com os escolhidos, tem muita gente, manda embora os covardes. E Gideão diz: ei, você que é covarde, nós vamos para uma luta. Você que vai ficar lutando atrás da espada do teu companheiro, vai embora, você que é covarde. Caiu o número de 300 para 300, e o Senhor disse: é esses 300 aí que vão lutar com você. Deus fez isso para fazer Gideão crer, saber que os inimigos não seriam mortos tão somente pela espada dos 300 valentes, mas os inimigos seriam desbaratados pelo próprio dedo do Deus vivo. Amém, pessoal? Se com 22 mil era pouco, imagina com 300. Se 22 mil homens era pouco, humanamente falando, imagina o quê? 300. Mas era Deus que ia vencer aquela batalha. Deus só precisava de alguém confiante. Deus só precisava de alguém na fé. Você está na fé? Pois bem, então Deus reanima um homem que estava muito revoltado. Vamos então agora para a terceira figura, Elias. Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Se você tem dificuldades para encontrar, anote, escreva aí e prometa que em casa você vai ler. 1 Reis, capítulo 19, e no versículo 4 diz assim, ó, vamos falar de Elias agora. Elias também passou por aflições. Capítulo 19, versículo 4 diz:
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Meu Deus do céu. O desespero, gente, de Elias, o desespero e o medo foi tão grande, que é isso mesmo que você entendeu, que você leu aí. Ele pediu para si o quê? A morte. Ele disse: basta agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois agora não sou melhor do que meus pais. Bom, Elias, ele estava frustrado. Vamos lá, pessoal, pega aqui, gente, que eu estou falando. Qual a diferença de alguém que nos dias de hoje trabalha, luta, mas não acontece nada? Frustração. Você talvez está frustrado. A frustração de Elias era saber que ele era ungido do Senhor, escolhido do Senhor. Deus usava ele para operar milagres extraordinários. Mas quando falava, transmitia a palavra ao rei Acabe, o rei de Israel, era massacrado por Jezabel, dizendo: eu quero a cabeça dele, matem Elias, matem. Então, no momento em que Elias via a ameaça contra si e a baixa de muitos israelitas adorando a Baal, deixando de adorar Deus para adorar Baal, muitos se entregavam a isso por causa do medo. Elias então, debaixo de uma árvore, disse: chega, Senhor, já mataram os meus companheiros, agora querem me matar. Muitos do teu povo se desviaram e foram adorar Baal. Chega, leva-me logo de uma vez, não quero mais ficar aqui. O homem estava revoltado, não estava? E diz aqui a Bíblia que aparece um anjo e diz para ele: o que fazes aqui, Elias? Come desse pão, bebe dessa água, pode levantar daí. Você tem uma grande caminhada a fazer, sua missão não terminou. Então Deus faz o quê? Reanima-o, para dizer para ele: a tua missão ainda não acabou. Glória a Deus, gente. Elias é uma figura, né? E você sabe como terminou isso. Vamos lá, gente, a hora está passando. Jeremias, se o grande profeta Jeremias, abre lá, Jeremias, capítulo 20, esse profeta também viveu uma situação terrível. Jeremias capítulo 20, e no versículo 7, se você tem dificuldades para encontrar, anote, e por favor leia. Jeremias capítulo 20, versículo 7, ele diz: persuadi-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mas forte foste do que eu, e prevaleceste. Agora sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou em vergonha e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já
desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi as murmurações de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos, que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele, e dele nos vingaremos. Quem tem amigo assim não precisa de inimigo, né? Mas o Senhor está comigo. Vamos lá, gente, aonde Jeremias buscou força? No momento em que ele diz aqui que passa por uma luta muito grande, ele diz aqui que como se estivesse lutando com o Senhor. Escute, olha aqui para mim só um pouquinho, pessoal. Ele está dizendo aqui, como se estivesse lutando com o Senhor, não contra o Senhor, com o Senhor. Ele diz que o Senhor venceu e ele não. Escute, gente, ele está dizendo assim: eu estou lutando ao lado com o Senhor. O Senhor venceu, eu não. Os meus inimigos zombam de mim. Os inimigos zombam de mim. Os meus amigos desejam ver eu tropeçar. Não esperam a hora. Estou muito chateado porque só ouço murmurações. Alguém que chega daqui, alguém que chega dali, dizendo: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só murmurações. Uma das chaves, pessoal: não dê ouvidos o quê? A murmurações. Tem alguém murmurando ao seu lado? Cai fora dele. Ou diga para ele: se você não tem outro assunto, é melhor você se calar. Pode dizer assim para alguém, pode ou não pode? Meu irmão, se você não tem outro assunto para falar, cale a sua boca, ou então eu vou ter que me retirar. Então Jeremias está dizendo isso: eu lutei com o Senhor venceu, eu não. Eu estou chateado, Senhor. Como agir numa situação como essa? Aprendemos com ele, versículo 11: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, está falando dele próprio, que provas quem? O justo, e esquadrinha os afetos e o coração. Você esquadrinha, conhece os sentimentos e o coração. Permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa, ou em ti confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Olha, pessoal, não tenho o que explicar aqui já, né? Em Jeremias, porque está bem explicado. Para terminar, vamos lá em Lucas. Lucas, Evangelho, só para terminar. Lucas, Evangelho, no capítulo 9. Para terminar mesmo, tá? Vou te dar mais uma chave. Lucas, Evangelho, capítulo 9 e versículo 22. Para terminar, diz assim. Se você tem dificuldade de encontrar, anote, por favor. Lucas 9, 22. Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos. Existe coisa pior do que ser rejeitado? Ele está dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia
ressuscite. Glória a Deus, gente. Aqui está falando dele próprio, do próprio Cristo. Para terminar, pessoal, se aquele que é o nosso autor e consumador da nossa fé disse que seria necessário que ele, Jesus, fosse rejeitado por quem? Pelos escribas, pelos anciãos, pelos fariseus e pelo povo, e ser morto. Ele está dizendo, é necessário ele ser rejeitado, provado, morto, mas que no terceiro dia levante-se, ressuscite. Glória a Deus, gente. E tudo isso aconteceu. O que fizeram com Jesus? Traíram Jesus, negaram Jesus, acusaram Jesus sem provas, condenaram Jesus, mataram Jesus, cuspiram em Jesus, e no final, Deus o exaltou sobremaneira, que deu-lhe o nome que está acima de todo o nome. Ele desceu da sua glória e se fez como servo para dar-nos o exemplo disso, pelo que Deus o exaltou sobre todos. Pisou na cabeça de Satanás, esmagou a cabeça de Satanás e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, de maneira que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Bom, tudo isso aconteceu. Ele mesmo disse: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, não desista, eu venci o mundo, ou seja, não estou morto, estou do seu lado. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e aplaude o Senhor bem forte.